Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Como nós falamos, esta é a 5ª carta que recebemos no estudo, estamos vendo no estudo, e nós percebemos que a partir desta igreja, dessa 5ª igreja, a 5ª carta, é que começam a surgir algumas mudanças no tom das cartas e uma mudança na situação das igrejas abordadas. Nós vimos isso no estudo passado, mas a primeira mudança que a gente vê é que o tom da linguagem ela é mais direta e mais pessoal ao pastor da igreja. E aqui nós lemos o versículo 1, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, que nós vimos que os 7 Espíritos de Deus está falando sobre o Espírito Santo. Tá? Então, os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. Cobrimos isso na última mensagem. Vai lá e dê uma ouvida se você não lembra. E as 7 estrelas. Então, tem os 7 Espíritos, que é o Espírito Santo, e tem as 7 estrelas, que são os 7 pastores. Tá? Os pastores são as estrelas. Então, aqui Jesus está dizendo, eu tenho o Espírito Santo, ele me serve, ele ministra, faz a minha vontade, e é sempre assim, o Espírito Santo ministra e eleva, exalta a Cristo, e Cristo ministra e exalta a vontade do Pai. Essa é a ordem. Não é que um é maior do que o outro, eles são todos iguais, mas a sequência, a hierarquia talvez não é a palavra adequada, porque hierarquia implica uma certa autoridade e posição, e não existe diferença na posição, autoridade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são todos iguais. Mas é assim que a gente vê essa sucessão na Bíblia toda, como um todo. Então Jesus tem o Espírito Santo e também tem as 7 igrejas que estão nas mãos de Cristo. Outra coisa que a gente percebe que muda é que não há, em toda a carta a Sardes, não há elogio explícito. Não há. As outras 4 tinham. Mas essa não tem. E o elogio que tem é uma bronca camuflada. É uma bronca meio que camuflada de elogio, ou elogio camuflado de bronca. E a última mudança é que ela foge um pouquinho do padrão. Porque todas as outras cartas, elas começam primeiro com o bom. Deus está elogiando, Deus está dizendo o que aquela igreja fez de bons elogios, aí depois vem a bronca. Essa não. Essa em Sardes, a primeira carta, que Jesus já começa rasgando o verbo. Ele já começa dando bronca. Tá? A gente lê aqui, vamos ver relembrar um pouquinho disso daqui a pouco. Tá? Mas, então, hoje nós vamos ver a parte ruim. E a parte ruim começa no versículo 1, 2 e 3. A parte boa, o elogio, como eu disse, o elogio camuflado, é no versículo 4. Então, o bom vem depois do ruim. E até o bom não é lá essas coisas todas. Então vamos olhar no versículo 1 e vamos ver o ruim, ou a bronca, ou as queixas que Jesus traz para a igreja. Versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Quem é o anjo? Também é o pastor. O pastor é a estrela, o pastor é o anjo. A palavra anjo, em grego, é angelos, e significa mensageiro. Mensageiro, só isso. É usado para certos seres angelicais, são anjos, mas também é um mensageiro. Tá? Angelos é um mensageiro. Então, o pastor é um mensageiro. E só para recapitular, lembrando que aqui Deus está falando para a igreja, mas Deus não está falando, aqui não está dizendo, escreve à igreja. Escreve ao anjo da igreja, à estrela da igreja, ao pastor da igreja. Por quê? Porque o pastor é o mensageiro. Deus fala ao pastor, tá? Não é que Deus fala
eu fico ouvindo a voz de... Não, não é isso. Mas Deus fala através do pastor para a igreja. E se você notar em toda a Bíblia, toda vez que Deus tem algo para tratar, falar com o seu povo, ele faz isso através de um homem, de um anjo, entre aspas. Ou seja, Moisés, seja os profetas, enfim, sempre ele fala através de juízes, tá? Na época dos juízes, antes dos reis, mas Deus sempre trabalha através de um mensageiro, de um anjo. Mas, de todo modo, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Então Jesus falou, eu estou sabendo, eu conheço as tuas obras, e aí fala assim, que tens o nome de que vives e que estás morto. Bom, aqui é a bronca principal. No versículo 4 tem uma bronca camuflada, como nós já vimos, mas aqui é a bronca principal. E a bronca principal é essa. Eles tinham a aparência, e só. Eles tinham a aparência, eles tinham a fachada, eles tinham a casca. Quem aqui já foi numa feira e comeu um pastel, pediu um pastel? Você vê assim, no mostruário, um pastel é desse tamanho. Aí você compra aquele pastel, aí quando você abre ele, só tem a casca. Ô moço, não era pastel de queijo? Esqueceram o queijo. Não era de carne, só tem vento. Tanto o vento que você abre assim e dá até para se refrescar com o vento que sai do pastel. Mas assim era a igreja em Sardes. Eles só tinham a casca, só tinham a aparência. Só isso, mais nada. Jesus falou aqui, tens o nome de que vives. Vocês têm um nome. Está lá, pastel, tem um nome. Mas, não é mais, é. E estás morto. Você tem o nome, mas não é. O nome que está vivo, mas está morto. Então eles não tinham a essência, eles não tinham o principal, eles tinham só a fama, talvez, que tinha o nome de que vive, mas estavam mortos. E esse é o motivo de que eles estavam só com a aparência, a fachada, a fama, que eles tinham o nome de que vives, mas estavam mortos, a gente vê no versículo seguinte. Tá? Então, terminando o versículo 1, a gente lê logo no versículo 2 as duas palavras, se vigilante. Então ele diz, conheço tuas obras, vocês têm o nome de que vives, estão mortos. Aí ele já entra, se vigilante. Seja vigilante, vigiem. Por que eles estavam só com a aparência, só a fachada, não tinha a essência, só tinha a casca? Por quê? Porque não estavam vigilantes. Por isso que Jesus falou, sejam vigilantes, vigiem. Vocês não estão vigiando e é por isso que vocês só ficou a casca. Vocês não estão vigilando, sendo vigilantes. E Jesus, então, os manda. Seja vigilante. Seja vigilante. Vigie. E a gente vê isso em outros lugares na Bíblia, esse aviso, que também é para nós. Lembrando que essa carta aqui é para a igreja em Sardes, mas também é para todos nós. Não é só para uma igreja 2000 e poucos anos atrás e que não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. E como eu falei, no final, quando a gente terminar as 7 cartas, nós vamos fazer uma comparação muito interessante. E é impressionante como essas 7 cartas representam uma sequência cronológica histórica da igreja. Ou das igrejas, eu devo dizer. É impressionante. Mas enfim. Mas então esse aviso é dado, mas não é a única vez que nós somos instruídos na palavra de Deus a sermos vigilantes. 1 Pedro, versículo 8 do capítulo 5. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o que acontece é que essa igreja em Sardes, eles não estavam vigiando, o leão que estava ao redor bramando, buscando quem tragar, já tinha começado a dar umas beliscadas. Já estava começando a tragar. Já tinha comido o recheio do pastel, pelo jeito. Porque só tinha a fama, só tinha a aparência. Né? Como Jesus falou, tens nome de que vives e estás morto. Então eles não estavam vigiando, não estavam sendo sóbrios. Igualmente nós, se nós não vigiarmos, se nós não sermos sóbrios quer dizer, seja sério.
A vida cristã não é brincadeira. Ser crente não é brincadeira. Tem que vigiar, tem que ser sóbrio, senão o nosso adversário, o diabo, está só procurando. Quem que o diabo vai devorar? Quem que o diabo vai beliscar? Sabe quem é? Quem não está vigiando. Quem está de brincadeira. Quem está achando que a vida cristã é um piquenique. Então ele está de olho para abocanhar os fracos. É como um leão. Você vê um filme de natureza, lá na África. Certeza que o meu gênio vê isso muito, andando nas ruas lá. Ele vê leões correndo atrás das zebras, né, irmão? Não é bem assim, né, pastor? Nem tem leão engana, né, irmão? Tem leão engana? Tem leão engana. Já viu algum? Nem quer, né? E nem quer. Leão, assim, é bom ver no YouTube e no zoológico, tá? Mas, enfim. Mas os leões, quando eles caçam, eles não vão... Eu vou pegar aquela zebra, aquela lá na frente, no meio do rebanho. Não, eles vão pegar as que estão nas beiras. Aquelas que estão no final. O diabo é preguiçoso, ele vai pegar o que é mais fácil. Então não vamos ser lanches fáceis para o diabo. Vamos vigiar, vamos ser sérios. E era isso que Jesus falou, ser vigilante. Vocês agora só estão a casca, porque não foram vigilantes. Lá em Marcos 14, versículo 38, temos a mesma coisa. Jesus, dessa vez, fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, quer dizer que nós não temos força sobre a carne. Porque, infelizmente, na realidade, o sentido disso daqui é o seguinte, a carne é forte. E se a gente não vigiar, não orar, a carne vai dominar. Então, a carne é fraca para fazer as coisas de Deus. A carne é fraca para viver em oração. A carne é fraca para vigiar. A carne é fraca. Por isso que temos que vigiar e orar. Por isso que temos que alimentar o Espírito, viver na palavra, justamente para que o Espírito possa nos levar a ter uma vida vigilante e de oração. Então, quando eu falo que a carne é fraca, não quer dizer que a nossa carne é bobagem. Não, a nossa carne é um nosso adversário. E é um traidor, porque a nossa carne está aqui, está em nós. A nossa natureza, mesmo depois de salvos, nós temos o que o apóstolo Paulo chama, sob inspiração do Espírito Santo, é claro, chama a nossa carne de o velho homem. Por quê? Porque tem o novo homem que nasceu de novo, que é uma nova criatura, mas junto com o novo homem, com a nova criatura, com o novo nascimento, existe o velho homem. A carne, a natureza pecaminosa que continua lá, vivendo lado a lado. E por isso que nós temos que não extinguir o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, como a Bíblia nos manda. Por quê? Se eu entristeço, se eu extingo o Espírito Santo, o que vai ser mais forte? A carne. E se a carne for mais forte, eu não vou vigiar, eu não vou ter uma vida de oração, eu não vou ter nada dessas coisas. E eu vou ser uma presa fácil para o diabo, o nosso inimigo, que como um leão anda ao derredor, e a palavra diz, ele anda ao derredor, quer dizer o quê? Ele anda na circunferência, ele anda no derredor, ele não está no meio, ele está ao redor. Ao exemplo do leão quando caça, ele fica nas bordas, procurando a quem pode tragar. Então eles não estavam vigiando, e consequentemente, só tinham a aparência, a casca, mas outro fenômeno, outro sintoma de não vigiar, que é verdade aqui, como nós vamos ver agora, e é verdade em nossas vidas, é que, além de não vigiar, eles não estavam produzindo, eles não estavam frutificando, como diz o versículo 2, ser vigilante, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Perceberam? Ser vigilantes. E ele fala, por quê? Porque não achei suas obras perfeitas, completas, como deveriam ser. Note como existe uma correlação direta entre o vigiar e ter as obras perfeitas. Essas obras perfeitas não quer dizer que nós vamos ser um bando de santinhos, que a gente anda para cima e para baixo como os anjos. Não, não é isso. Perfeito na Bíblia significa também completo. Não falta nada, está completo. Então, se as obras não estavam perfeitas, é porque as obras não estavam de acordo com o que Deus tinha. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem obras para cada um de nós. E se nós estamos ficando aquém daquilo que Deus tem para nós,
Então, nossas obras não estão perfeitas, não estão completas, não estão íntegras. Agora, veja bem, o que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você, que é diferente do que Deus tem para a pessoa do seu lado. Deus não tem tudo igual para todo mundo. Deus é soberano e Ele tem um plano para cada um. Por isso nós nunca devemos estar olhando o que o irmãozinho está fazendo. Não, olhe para si. Porque nós vamos prestar conta de nós, não de mais ninguém, de nós. Tá? Então cada um tem uma obra a ser realizada e cabe a nós descobrirmos e cumpri-la de forma perfeita, ou seja, de forma completa. E quando nós não estamos vigiando, nossas obras, como as obras da igreja em Sardes, não estarão completas, perfeitas. Não estarão sendo feitas como deveriam estar sendo feitas, porque nós não estamos vigiando. Então, eles haviam deixado de vigiar, e olha que no versículo 3, que é outra consequência, é causa e efeito, é tanto causa quanto efeito. Eles não estavam vigiando, consequentemente não estavam produzindo ou cumprindo as ordens de forma correta perante Deus. E o versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois. Essa palavra, pois, está ligando o lembra-te, o que vem antes do lembra-te, e o que vem depois do lembra-te. Esse pois liga um raciocínio com o outro. Então lembra-te do quê? Do que tens recebido e ouvido. O que eles tinham recebido e ouvido? As doutrinas. Eles tinham recebido as doutrinas. Eles sabiam. Não era ignorância, não era simplicidade, não era porque eles não estavam sabendo, não era nada disso. Tanto que fala aqui, lembra-te. Você não pode lembrar do que nunca soube. Faz sentido? Você não vai lembrar do que você nunca aprendeu. Por isso, jovens, que é tão importante estudar. Não adianta na véspera da prova ficar orando e jejuando a noite inteira. A jejua, da janta até o café da manhã, né? Fica orando jejuando, ó Deus, me ajuda a lembrar as respostas. Estudou. Se não estudou, você não vai lembrar nada. Para lembrar tem que estar aqui primeiro. Então, quando Jesus fala para João escrever para Sardes, lembra-te, é porque havia um dia que eles sabiam. Havia um dia, eles foram ensinados, eles ouviram. Lembra-te do que receberam e ouviram. E esse receber quer dizer que eles ouviram, aprenderam e cumpriram. Esse receber implica que eles estavam colocando aquilo em prática. Esse receber quer dizer que eles não apenas eram ouvintes esquecidiços, mas eles eram cumpridores da palavra. No passado, eram. Aí Jesus fala, lembra-te, pois, do que tenhas recebido e ouvido. Por quê? Porque já não estavam produzindo as obras perfeitas de Deus. Por quê? Porque não estavam vigiando. Que foi a bronca principal de Jesus. Vocês não estão vigiando, vocês não estão fazendo as obras que deveriam fazer, bem diferente das primeiras 4 igrejas, que todas foram louvadas pelas suas boas obras. Tinha bronca? Tinha, mas todas foram louvadas pelas suas obras. Sardes não. Sardes não. A única obra boa de Sardes, que nós vimos semana passada, está no versículo 4, que Jesus, o elogio foi esse. Ainda tens algumas pessoas, olha que elogio, ainda tem algumas poucas pessoas aí. Esse foi o elogio. Por quê? Porque o resto havia o quê? Esquecido. Eles não estavam se lembrando mais. Por quê? Porque não estavam usando. Gente, se a gente não usa, a gente perde, a gente esquece. Como tudo na vida. Talvez a exceção é andar de bicicleta, né? Que você aprende a andar de bicicleta uma vez, mas nunca esquece. Mas geralmente, você deixa de fazer alguma coisa, você acaba esquecendo, ou pelo menos perdendo a agilidade, prendendo aquela dexteridade que você tinha. Então tem que sempre estar fazendo, usando aquilo que Deus nos dá. Tá? Então, lembra-te, pois, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, outro resultado e causa e efeito do não vigiar, note que tem o não vigiar, não fazer as obras perfeitas, se esquecer do que aprendeu. A última causa e efeito, que também é a solução, é que eles estavam indo na direção errada. Olha o que fala o versículo 3, a segunda parte. Guarda-o e arrepende-te. Arrepende-te. Como nós já vimos, arrepender quer dizer o quê? Arrepender quer dizer uma mudança
literalmente uma mudança de direção, metanoia. Meta, mudança, noia é pensamento ou entendimento, raciocínio. E geralmente aplicado quando é necessário haver uma mudança de direção, uma mudança de alguma coisa. Então, arrepende-te é sinal de que eles estavam indo na direção errada. Então ele fala, arrepende-te. Por quê? Se você não está vigiando, se você não está fazendo as obras perfeitamente, se você não está se lembrando, esquecendo da doutrina que aprendeu, você obviamente está na direção errada. E precisa o quê? Arrepender, mudar. Isso é conosco. Então, isso ilustra bem a vida de muitos crentes, infelizmente. Como os crentes em Sardes, que nós temos que lembrar sempre que uma igreja não é uma entidade solta no meio do vento. Igrejas são compostas por pessoas. Então, quando Cristo escreveu para a igreja, ele escreveu para as pessoas da igreja. E a igreja é uma coletânea. A espiritualidade, a força, a obediência, a santidade de uma igreja vai ser uma reflexão direta das pessoas que compõem aquela igreja. É algo individual. Mas o que temos aqui é algo que é muito comum. Isso é de que muitos crentes vivem suas vidas descuidados, despreocupados, iludidos. Iludidos como, pastor? Achando que está tudo bem. Por que você acha que Jesus teve que mandar o apóstolo João escrever uma carta para o pastor em Sardes? Para mandar um recado. Por que Jesus precisou mandar um recado? Porque eles não estavam se tocando, eles não estavam percebendo, a ficha não estava caindo. Eles estavam iludidos, enganados. Eles achavam que estavam bombando, só que não estavam. Eles achavam que tinha o nome de que vive e viviam. Não, você tem o nome que vive, mas está morto. Isso deve ter vindo como um choque para eles. Eu acredito que muitos diziam, você. E tem muito crente que vive assim, caminhando aos poucos, devagarinho e sempre, para uma queda monumental. Sem perceber. Estão indo, achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Estão iludidos, hipnotizados. Por quê? Porque não estão vigiando. O vigiar implica você olhar. Você está assim, ó. O que o vigia faz? O vigia não fica dormindo num canto. O vigia fica, ó. Inclusive, tem muito vigia que fica numa moto a noite inteira, sempre para baixo, tocando aquela sirene, não deixa ninguém dormir, né? Pois é. O vigia tem que fazer isso, tem que vigiar. E eles não estavam vigiando. Eles estavam cochilando. Achando que está tudo bem. E não estava tudo bem. Só ficou a casca, só estava a casca, a fachada. Então temos que vigiar. O aviso que Jesus dá é que vai ter um juízo repentino e brusco. E a retirada de certas coisas. Versículo 3, a última parte do versículo 3. E se não vigiares, Jesus falou, ser vigilante. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Alguém aqui já teve a infelicidade de ter a casa assaltada, roubada, invadida? Ninguém, né? Amém. Glória a Deus. Nem eu. Meu irmão Gênio já teve? Não. Mas veja bem, o que Jesus está falando aqui? Eu virei repentinamente sobre ti como ladrão. Quer dizer isso? O ladrão não chega na sua porta e fica, ô de casa, que é o ladrão, vem roubar sua casa. Ele não avisa. Ele não manda um e-mail, um zap dizendo, quinta-feira à noite, 7h30, eu vou arrumar sua casa, viu? O ladrão vem quando você não espera. Pena que o Júnior não está aqui conosco, mas o Júnior recentemente teve um encontro com os ladrões, teve seu celular roubado e outras coisas. Ele sabia quando saiu de casa para o trabalho que ia ser roubado? Não. Por quê? Porque o ladrão vem numa hora que a gente não sabe. Ele acontece. Estava andando, parece que parou um carro, não foi? 2 carros. A coisa foi pesada, 2 carros. Geralmente é moto, né? Mas com o Júnior foi carro. Muito chique. 2 carros.
2 pessoas, mas estavam num carro, na moto. Eu quero detalhes, eu quero detalhes. Enfim, a questão é, a gente não sabe. E como eu disse, tem muito crente que vive achando que está tudo bem, tudo bom, e quando você menos espera, vem um ladrão. Jesus fala, virei sobre ti. Esse virei sobre ti não me soa muito bom. Virei sobre ti dá a impressão que ele vai vir com juízo, ele vai vir com disciplina, ele vai vir com a vara na mão. Virei sobre ti quando você não espera, como ladrão. Não é uma coisa positiva. Esse virei sobre ti não é uma coisa boa. Você não quer que Jesus venha sobre ti numa hora que você não espera. Mas você não está vigiando. Então, fica o aviso, seguindo aqui o aviso. Mas lá em Tiago 4, versículo 14, fala justamente sobre essa questão de homem fazer planos, achar que vai acontecer assim, assado, e a gente não sabe de nada. Tiago 4, 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E realmente, a gente acha que tem muitos e muitos anos, que acha que vamos ter, a situação vai sempre ser a mesma, e de repente pode acontecer uma tragédia, um desastre, uma desgraça, uma doença, um problema. Deixa eu ver aqui. Sábado à tarde, estávamos jantando com a família do irmão Manuel. Estava lá os pais, o irmão, a irmã dele. Domingo de manhã, o irmão dele, Rafael, teve um infarto. Está bem, não foi pequeno infarto, tudo tranquilo, já está em casa. Mas no domingo a gente fica pensando, quem diria? Um dia está almoçando com a família, tudo bem, tudo bom, maravilha. Menos de 24 horas depois de estar internado no hospital, fazer um procedimento cirúrgico. Graças a Deus não aconteceu nada, mas poderia ser muito diferente. A gente não sabe o dia de amanhã. Não, eu tenho tempo, depois eu resolvo isso, depois eu trato disso, depois eu mudo. Você não sabe se você ou eu vamos ter tempo de mudar e tratar. Tem que fazer agora, ser vigilante agora, tratar logo, e não ficar para mais tarde. Não sabemos que o dia da manhã trará. Bom, para terminar, qual a solução? Para terminar não, para ficar mais perto do final. Qual a solução? Versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. A solução é se arrepender, é mudar, é lembrar do que tinham aprendido, lembrar das verdades que já sabiam e colocá-las em práticas. Agora, arrepender, isso é com a gente. Eu preciso tomar a decisão de mudar. Lembrar aquilo que eu já sabia, que nós já conhecemos, e conhecer mais. Lembrar o que conhece e conhecer mais. E sempre que a gente coloca em prática o que nós sabemos, Deus sempre nos dá mais. Deus trabalha assim, se você obedece, Deus lhe dá a doutrina, você recebe e obedece, Deus lhe dá mais. Deus lhe dá sabedoria, você vive e trabalha com entendimento, Deus lhe dá mais sabedoria. Se você não parar, se você não usar, não receber, a torneira fecha. Se você dá e usar, Deus dá mais. Se Deus dá e você não usa, você fica parado ali. É assim que funciona a coisa. Então, a solução é se arrepender e se lembrar e guardar, como nós lemos aqui no versículo 3. Então, podemos resumir em quê? Voltando para o versículo 2, ser vigilante. E olha que interessante no versículo 2. Ser vigilante e confirma os restantes. Os restantes? Então aqui na igreja tinha 2 categorias. Tinha os restantes e tinha um outro grupo, mas tinha os restantes. Era para confirmar, fortalecer os restantes. Então veja que a vigilância nossa não afeta só a mim ou a nós. A nossa vigilância ajuda a confirmar ou não os outros. Eu digo isso especialmente aos pais. Olha o versículo 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Veja bem, que estavam para morrer. A nossa vigilância
e subsequente confirmação, encorajamento, fortalecimento dos restantes pode salvá-los. Então, a minha vigilância não afeta apenas a mim, mas a todos, especialmente aos pais e mães, que a nossa vigilância vai ter um impacto direto nos nossos filhos. Direto. Porque se eu não vigio, se eu não cumpro as obras perfeitamente, se eu não me lembro da doutrina, se eu estou deixando a peteca cair, aquilo vai afetar os meus filhos. E como pastor, igualmente, voltando para o contexto de uma carta para o anjo da igreja, fala, confirme os restantes. Então, o pastor precisa, então, fortalecer, alimentar os restantes, os que ainda têm esperança, porque muitos aqui parece que não tinham esperança. Tá? Mas aqui são pessoas, esses restantes são pessoas que estavam no caminho ruim dos outros, no caminho errado dos outros. Tinha um grupo, um remanescente, os restantes, que não estava, mas estavam em perigo, precisavam ser fortalecidos, confirmados, mas podiam ainda, havia tempo ainda para resgatá-los. Tá? Então vamos ter cuidado para a gente fazer a nossa parte e confirmar os que restam, os fracos, aqueles que estão precisando de ajuda e encorajamento. E agora, por último, a promessa. Toda carta tem o bom, o ruim, a solução e a promessa. E a promessa no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Como nas outras cartas que nós vimos, a gente lê aqui, quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Qual é o prêmio dessa promessa? Qual é o resultado dessa promessa? Como nas outras cartas, nós já vimos que não se trata de salvação. Por quê? Porque salvação não é um prêmio. Salvação é um dom gratuito. Salvação é um presente de Deus, é a graça de Deus. Bênção não é gratuito. Bênção nós temos que merecer, fazer por onde. Mas salvação é de graça, não vem das obras. Mas enfim. Então aqui Jesus está sendo um pouco mais explícito sobre salvação, mas não é porque o prêmio é salvação. Olha o que ele fala aqui no versículo 5. Ele fala sobre livro da vida, que livro da vida tem tudo a ver com o quê? Com salvação. Tá? Na Apocalipse, capítulo 20, fala isso. Livro da vida, salvação. Fala sobre vestes brancas, que no Novo Testamento todinho equipara vestes brancas com salvação. Então ele usa termos muito ligados. Também fala, confessarei o seu nome diante do meu Pai. São três termos que tratam de salvação. Porém, o prêmio não é salvação. Porque salvação não é um prêmio. Então por que Jesus usou, pastor? Se não tem nada a ver com salvação, que não tem, então por que Jesus falou sobre o livro da vida? Por que Jesus falou sobre vestes brancas? E por que Jesus falou sobre confessar diante do Pai Celestial? Por que ele usou isso? Eu acredito que seja pelo fato que esta igreja era tão carnal, tão mundana, tão desviada, que haviam muitos ali que não eram salvos de fato. Veja bem, quando alguém é salvo, nova criatura é, nasceu de novo. Ninguém é salvo e depois deixa de ser salvo. Isso não existe. Não na Bíblia. Uma vez que você é salvo, você é salvo. Nasceu de novo, nasceu de novo. Então não é pessoas que eram salvos e deixaram de ser. É pessoas que nunca foram. Jesus falou isso certa vez quando falou da palavra do joio. Que tinha o joio e o trigo, que cresciam juntos, eram muito parecidos. E ele falou, deixa quieto. Deixa quieto, que no final nós vamos saber o que era o quê. Então, nas igrejas, é muito possível que haja joio. E Jesus falou, você tem o nome de que vives e é morto. Pode ser por isso, você tem um nome, mas é morto. Muitas pessoas na igreja faziam parte da igreja, mas não da forma plena. Ou seja, eram pessoas que nunca tinham nascido de novo. Mas entraram na igreja, talvez elas se enganaram. Lembra aquele versículo lá em Mateus, que Jesus falou, naquele dia, profecia, naquele dia muitos virão
a mim, dizendo, Senhor, Senhor. E eu, Jesus falando, eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Aquelas pessoas que iam para Cristo dizendo, Senhor, Senhor, achavam, criam, tinham certeza que eram salvos. Só que não eram. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu Senhor, sai daqui, eu não conheço você. Era isso que estava acontecendo aqui. Só tinha uma aparência de que vive. Tens o nome de que vives e é morto. Então Jesus está usando aqui nomenclatura e referências à salvação, porque é bem possível que haviam pessoas nessa igreja que só tinha a fachada e a casca, que tinham muitas pessoas ali que não eram realmente salvas. Estavam iludidas e enganadas, achando que eram salvas. Pastor, como é que alguém acha que é salva? Tem gente que bota na cabeça, ouve um ensino errado por aí, e não falta, são igrejas, rádios, na internet, televisão, que ensinam que a obra salva, que você tem que ser batizado, você tem que tomar ceia, tem que ir para a igreja, tem que fazer oferta, você tem que deixar disso, começar a fazer aquilo, tem que blá, 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 blá. E se você fizer tudo isso, quem sabe você é salvo? Tem gente que entra nessa doutrina errada e vive uma vida tentando merecer a salvação e nunca merece, porque a salvação não é merecida, ela é ganha, ela é recebida pela graça através da fé. Então é assim que uma pessoa vai para Jesus dizendo, Senhor, Senhor, e vai ouvir, apartai-vos de mim. Porque não estão confiando em Cristo, estão confiando nas suas obras, na sua religião, na sua igreja. Que ninguém aqui diga que vai para o céu porque confia em mim, ou nesta ou qualquer outra igreja. Que nem essa igreja, nem esse pastor leva ninguém para o céu. Existem igrejas que dizem o contrário. Se você for membro dessa igreja, dizem eles, você vai para o céu, você vai ser abençoado, você vai ser... Pastor nenhum, padre, papa, monge, guru, profeta, apóstolo, tá cheio por aí. Ninguém leva para o céu. Mas tem gente que confia cegamente nessas pessoas, nessas instituições e nesses falsos ensinos. E aí que eles acabam integrando aquela multidão que vão estar correndo para Jesus dizendo, Senhor, Senhor, e vão ouvir o triste, lamentável, cai fora. Não vos conheço. A pessoa que vive a vida inteira achando que é salva, iludida, enganada, e vai para o inferno. É uma profecia. Jesus falou, esse dia virá. Que não seja ninguém ouvindo essa mensagem hoje, amém? Enfim. Então ele fala sobre vestes brancas. Ele fala sobre o nome no livro da vida. E ele fala sobre confessar diante do Pai. Lá em Mateus 10, 32, Jesus falou, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Sobre o livro da vida, no próprio livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O seu nome está escrito no livro da vida? Se tiver, bom. Se não tiver, é lago de fogo. Para ter o nome escrito no livro da vida, tem que ser salvo. Tem que ter Jesus como Salvador. Não é Jesus mais alguma coisa. É só Jesus, mais nada. Não é Jesus mais igreja, religião, boas obras, batismo. É Jesus mais nada. Pastor, para ir para o céu tem que ser batizado? Não. Deve ser, mas não é um requerimento. Tem que ir para a igreja? Não. Deve ir, mas não é requerimento para a salvação. Tem que tomar ceia? Não. Deve tomar porque é uma ordenança, uma ordem. Mas se não tomar, não quer dizer que não vai deixar de ir para o céu. É só fé em Cristo. Vestes brancas. Falando, o Novo Testamento fala sobre vestes brancas como sendo salvação. Mas em Apocalipse 7 faz uma referência às pessoas que saíram da tribulação. Versículo 13 de Apocalipse 7. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão sentados, que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Jesus perguntou para João, e João falou, você pergunta a mim, Jesus, você que sabe. É mais uma conversa aqui. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do
Cordeiro. Então você vê que a referência aí também é para pessoas salvas. Mas esse não é o prêmio. Tá? Porque prêmio a gente tem que ganhar. Então, para resumir e terminar a mensagem, essa mensagem é para igrejas e, consequentemente, para crentes que não estão aonde deveriam estar no seu caminhar cristão. Estão sendo imperfeitos em suas obras perante Deus, não estão vigiando, estão se esquecendo e não aplicando certas coisas que deveriam, porque já sabem. Lembra-te. Não é aprende, é lembra-te, você já sabe disso. É só fazer, é só obedecer. Portanto, tais pessoas não só estão contaminadas, mas estão contaminando. Lembrando o que ele falou. Confirme os que estão prestes a morrer. Então, haviam pessoas que não estavam sendo confirmadas, encorajadas, fortalecidas, porque não estavam vigiando. Então afeta todos nós e nos dá cada um de nós um papel importante na igreja. Não é só o pastor. Uma igreja não é o pastor com um monte de espectador. Acho que não é um palco. Tá? Quem está aqui está servindo Deus e o resto são a plateia. Que bonito. Não. A igreja é um corpo. E um corpo tem várias partes. E toda e cada parte do corpo tem uma função importante. Eu costumo dar esse desafio. Costumo trazer um facão, eu não fiz isso hoje, um facão bem grande, ó. Pronto. Me diga uma parte do seu corpo que não é importante e corte fora. Não tem. Do dedinho do pé até o topo da sua cabeça, tudo entre um e outro tem uma função. Nada é supérfluo. Assim na igreja, todo mundo tem uma função. Ninguém está aqui para esquentar a cadeira, para encher linguiça, encher a igreja. Ah, a igreja está cheia. Não. Melhor do que a igreja cheia, uma igreja dinâmica, uma igreja militante, uma igreja que serve, que faz, que obedece. Tem muita igreja no mundo que tem centenas e milhares de pessoas. Mas quando saem da igreja, vão e vivem igual ao mundo. Sem impor, sem tirar nada. Às vezes pior do que o mundo. Do que adianta ter 50 mil pessoas numa igreja que não faz diferença alguma. Que não é o sal, não é a luz do mundo. Jesus falou, quando o sal não está salgando, para nada presta se não ser jogado no caminho e ser pisado pelos homens. Por isso que o nome de crente tantas vezes é mal visto e deixa um sabor ruim na boca do povo. Ah, tu é crente, é. Por quê? Por causa disso. Não tá, os crentes não estão salgando. E só prestam agora para ser jogado no caminho e ser pisado pelos homens. Triste, mas verdade. Então vamos ser luz do mundo, vamos ser o sal da terra, vamos fazer a nossa parte daquilo que Deus nos chamou para fazer na sua obra.